E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Luciano, sou um dos professores de Geografia aqui do ESAG Vestibulares. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que está ligado à parte física da geografia, aqueles aspectos mais naturais ligados à natureza, que é aspecto pedológico. Antes que você comece a ficar meio desesperado, pensar naquelas criancinhas, no velhinho oferecendo doce, não tem nada a ver com isso daí que você está pensando. Esse pedológico quer dizer solo. Ou seja, a gente vai discutir aqui aspectos que são ligados à formação e característica do solo. Tem questões de vestibular que vão falar do solo por si só, outras vão descrever ali algo mais ligado também à agricultura, pode estar conectado com o aspecto de erosão. Então aqui a gente pode abranger para algo mais amplo, não só restritamente esse assunto. Tá? Primeiramente vamos entender aqui como funciona a estrutura do solo, que a gente chama de horizontes. Horizontes a gente pode chamar de camadas do solo. Tá? O solo, vamos entender que ele se forma a partir de rocha, pedra, né? Então processo erosivo e sedimentação, desgaste que vai formando aqueles microparticulados. Se eu pegar o giz, eu ficar esfregando ele contra a lousa, eu estou diminuindo o tamanho dele, ao mesmo tempo que eu estou liberando um monte de farelinhos, né? Eu estou aqui causando intemperismo físico, estou quebrando e estou sedimentando esses micro pedaços aqui. Então, a partir desse processo de desgaste, a formação desses micro pedaços, que a gente vai formar o solo. O solo, ele tem 3 camadas básicas, tá? Vamos chamar de horizontes A, B e C, nomeando a partir da superfície. Destacando que ele pode ter 2 fontes de composição nutricional. A parte de cima do solo, a gente vai dizer que não é um horizonte de solo por si só, às vezes pode aparecer com a letra O, de orgânico, que é aquela camada, quem já deu uma reparada no jardim aí, numa parte de vegetação, tem uma pelanca, uma parte mais fina, de parte preta, mais escura de terra, que na verdade é humus. Humus é matéria orgânica que se decompôs. É folha, galho, bicho morto, cocô, tá? Isso, cocô, que isso aí cai, apodrece, decompondo aí todo esse material, vai se transformar em humus, que é um adubo, né, usado aí pelos seres vegetais para seu desenvolvimento. Outra fonte possível é lá embaixo, onde a gente chama de rocha matriz. A rocha matriz é a rocha base ali, inicial, que a partir dela você formou a parte, né, superior do solo por si só. O horizonte A, ele é mais rico em humus, até mesmo pela proximidade. Aqui vai rolar um processo, né, de transporte do humus pela ação da água, principalmente no caso chuva, que vai filtrar e trazer o humus para essa parte mais próxima a ele, humus, a superfície. O horizonte C, ele já é mais carregado de materiais ligados ainda à rocha. Os minérios da própria rocha, é uma camada do solo que é mais pedregosa, ela tem mais pedacinhos de rocha ali ainda, porque a rocha está nesse processo ainda, né, de decomposição, de se quebrar ela e transformar em solo. E o horizonte B é o trecho intermediário, onde acaba tendo um pouco de cada ali, mas os locais mais apropriados, onde a raiz das vegetações, dependendo do tipo de planta, vão puxar os nutrientes ou do A ou do C. Vamos pensar que nessa lógica de distribuir em horizontes, eu posso tipificar o solo em alguns critérios. Vamos iniciar aqui pela ideia da profundidade do solo. A profundidade vai me dividir solos em 2 categorias: lato e litossolo. Lato quer dizer largo, grande no caso aqui. Então seria a ideia do solo que é fundo. Aquele solo que, pensa você pegar a pá, você vai meter a pá lá no chão e você vai cavando, cavando, até chegar na parte de pedra, de rocha. Então esse espaço na qual você vai seguir cavando, ele é fundo. O latossolo, ele é bem típico de áreas de clima tropical, né, onde tem esse processo de intemperismo bem presente, maciço ali, que vai desgastando a rocha e vai formando o solo. E a gente tem também litossolos. Os litossolos são solos rochosos. A palavra lito quer dizer pedra. Então essa ideia do solo pedregoso, né, a gente vai chamar também de solo raso. Algumas questões podem falar que é um solo jovem. Esse trocadilho de jovem diz que ele não está ainda, né, no seu processo pleno de decomposição da rocha para formar o solo.
Em geral, é uma área ou terrenos mais recentes ou que tenham pouco índice de chuva, pensando de novo na ideia da água como um agente erosivo muito forte. Por exemplo, a gente tem litossolo na região nordeste, na região interiorana dele, região do sertão, na Caatinga. Eu posso classificar os solos pela sua textura ou porosidade. Lógico, o vestibular não vai ser tátil, não vai te dar um pedacinho de barro lá para você meter a mãozona ali, mas a ideia aqui é a gente descrever pelas características. Solos que a gente vai definir como sendo argilosos, pensa naquela argila que você tinha lá no colégio mesmo, você fazia aquelas esculturas lá, que a sua professora de artes pedia, você fazia uns negócios lá, você fazia direito, bom, enfim, não sei se você fazia direito, mas enfim. A ideia é aquele negócio mais barrento, que vai reter mais água. Ao contrário dos solos arenosos, que são solos sedimentares ali bem mais fáceis, né, vamos dizer assim, pensando em rocha de quebrar e falando de solo de infiltrar água, a gente não vai ter tanta presença de água, porque a água ela não vai ficar retida no solo, mas ela vai descer. E aí a gente vai formar as grandes reservas de água subterrânea, os lençóis freáticos e as áreas de aquífero, né? Como por exemplo o interior de São Paulo, aquífero Guarani, né? Terreno ali arenito basáltico, onde tem a infiltração da água e formou essa grande composição de água subterrânea. E destacar aqui por último alguns nomes de solos férteis. Peguei dois aqui do Brasil, um já europeu, terra roxa. Falando aqui de Brasil, é um solo que é muito importante porque ele basicamente é que puxou, né, que foi o grande item que permitiu que a gente desenvolvesse cafeicultura aqui no interior de São Paulo. Terra roxa é um material, na verdade, vulcânico, tá? Ele é de origem basáltica, a gente chama. No período em que o Brasil teve vulcanismo, especificamente ali quando a América do Sul separou da África e o espaço entre os dois continentes foi preenchido por vulcanismo. Essa lava vulcânica solidificou, virou rocha, essa rocha já erodiu, passou por esse processo de sedimentação e virou a tal da terra roxa, é muito fértil. Só um detalhe curioso, terra roxa, apesar do nome roxo, é a terra vermelha. O nome terra roxa é um aportuguesamento meio porco ali, feito porque os italianos que vieram fazer cafeicultura aqui no interior de São Paulo, depois vão para a região sul também. Parênteses, né? Esse é um solo que não está só aqui em São Paulo, está em Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e praticamente toda uma faixa de todos os estados da região sul, tá? Fecho parênteses. Os italianos chamavam de terra rossa. Rosso em italiano seria vermelho. E aí o fazendeiro brasileiro falou, puta, ele tá chamando o negócio de terra roxa, mano. O cara é burro pra caramba, né? Vamos chamar de terra roxa também. E ficou terra roxa. E é verdade. Enfim. 2, o massapê. Massapê já é um solo escuro, né? Ele não é vermelho, já tem uma tonalidade mais escura, está na região litorânea do Nordeste, a área que a gente chama de zona da mata nordestina, aonde historicamente tinha desenvolvimento de produção de cana-de-açúcar. Massapê, ao contrário, já é um típico solo de grande quantidade de matéria orgânica. Tá? Então já é outro tipo de fonte nutricional, já é humus. Assim como o nosso último aqui, o Tchernozyon. O Tchernozyon é um solo típico ali do leste europeu, composto por muita matéria orgânica também. É um solo bem escuro. Pensando que a gente tem que pensar assim, os solos, quanto mais escuros eles são, indicam maior quantidade de matéria orgânica. Quanto mais avermelhados, vão indicar maior quantidade de camada de ferro. A partícula de ferro oxida, pensa na cor da ferrugem, fica naquele tom avermelhado, né? E aí vai formar esse solo com aquela característica mais avermelhada. Tudo bem, gente? Bons estudos para vocês. Até mais.